Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar sobre uma palavrinha que está em Marcos 15, do 12 ao 21, que fala sobre Simão Cirineu. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, Provérbios 16 nos diz: o homem faz planos, mas a resposta do coração vem da boca do Senhor. Irmãos, qual é a sua cruz? Quanto ela pesa? Você tem conseguido carregar a sua cruz? Tomou sobre si alguma cruz que não era sua? Irmãos, vamos falar dessa passagem bíblica, o homem que carregou a cruz de Jesus. Você gostaria de ser este homem? A Bíblia nos fala de um homem da cidade de Cirene, citado como Simão, que veio de sua cidade para participar da festa anual em Jerusalém. Mas ao entrar pela principal rua da cidade, é barrado e obrigado a carregar a cruz de um condenado. Veio de Cirene, ao norte da África, abaixo o Egito. Era africano e havia viajado mais de 1.500 quilômetros para a festa da Páscoa. Provavelmente, irmãos, ele era conhecedor das leis judaicas. Os etíopes sempre foram adoradores de imagem. Adoravam ídolos, feitiçarias, vudus e magias. Mas este homem era diferente. Mas perguntamos, o que um pagão estaria fazendo naquele lugar e naquele instante em que Jesus ia passando? Podemos até ver aquele homem vestido de vestes de linhos brancos, limpo, alinhado, segurando o seu cordeiro para a oferenda de seus pecados. Esperava pela hora dos portões se abrirem para adentrar ao santuário para ofertar a Deus. Mas eu quero dizer que mais algo impede. Os judeus comemoram a sua Páscoa todo dia 14 de abril de cada ano, o Pessach. Fazem oferendas a Deus. É comum levar um cordeiro sem manchas, um macho, e a entregar ao templo com mais ou menos de 1 ano de idade. O sacerdote pega este cordeiro, confere para ver se não tem mancha, e ali, irmãos, o abate, cortando sua jugular, e esparrama o sangue sobre o altar, e em seguida, com uma madeira de ponta, ele espeta no isopo. Isopo é uma planta que se encharcava, igual a uma bucha, e ele asperge sobre a multidão, irmãos, estas gotas de sangue que caem sobre aqueles que estão ali embaixo, manchando as suas vestes com seus pingos de sangue. Isso significa, irmãos, que seus pecados foram perdoados. Irmãos, Simão Cirene estava ali na Via Dolorosa, com suas vestes e seu cordeiro simplesmente para ofertar ao Senhor. A sua intenção era chegar ao santuário, mas chega com a rua repleta de gente. E provavelmente se encostou em algum lugar, dando espaço para que os soldados passassem, levando aquele condenado carregando a sua cruz. Em sua mente deveria até pensar: o que este homem fez para tamanha morte? Será um assassino, ladrão ou até um bandido? E ele tenta se esquivar o máximo, mas quanto mais ele se esquiva, mais ele é notado pelos guardas. E aquele homem surrado, sangrando, sofrido, humilhado e cansado, cai diante dele ao chão, extasiado, irmãos, de tanta dor e fraqueza. Tenta se levantar, mas a fraqueza de seu corpo o impedem de caminhar. Quem sabe pelo peso daquela tamanha cruz, talvez 70 quilos ou mais. E assim os soldados, irmãos, o interpela e lhe diz: homem, você aí, ajude o condenado a levar a sua cruz. Eu, Senhor? Sim, você, ajude, senão morre com ele. Esse irmão, irmãos, é obrigado a carregar aquela cruz. Toma a cruz sobre um braço e encosta a outra mão e cede seu ombro para que Jesus o segure. O mestre sobre uma pedra é levantado e o cortejo segue à frente. E lá vai Simão e Jesus descendo a Via Dolorosa. Caminham passos e passos lentos. Quem sabe o que passou na mente de Simão nesse instante?
Se esqueceu até, irmãos, de sua oferta. A palavra nos fala que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo, Lucas 23, 26, que também conheciam a história de Jerusalém. Cirene, que há 1000 anos atrás se chamava Sabá, onde a rainha de Sabá veio com sua comitiva e andou quilômetros para ver Salomão e conhecer a sua sabedoria. E a história nos mostra que ela voltou para a sua cidade grávida, levando para lá um príncipe com a linhagem, irmãos, de Salomão. Talvez é provável que Simão tenha até vindo desta linhagem. Mas o certo é que Simão conhecia sobre as leis judaicas. Ele sabia sobre Jerusalém e tudo o que acontecia naquela cidade. Simão, que tinha o mesmo nome de um dos filhos de Jacó, se depara com aquele homem carregando aquela cruz todo sangrando, cuspido, sendo apedrejado pelas pessoas, sendo arrastado por aquelas ruas, e de repente ele se viu obrigado a ajudá-lo. Agora ele olha para suas vestes depois do acontecido e vê suas vestes toda manchada de sangue daquele homem. Eram brancas e agora carmesim. Ele fixa seus olhos para o santuário e vê que o templo se fechou. Fechou o santuário. Não dá mais tempo para a sua oferenda. Mas as coisas, eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes as coisas são maiores do que nós pensamos. Simão então volta para sua casa e seus filhos correm para vê-lo e olham para o pai e perguntam: Pai, o que aconteceu em Jerusalém? Por que o Senhor está assim? Conseguiu fazer a sua oferenda? E Simão lhe diz: Filhos, não consegui fazer minha oferenda, pois quando cheguei havia um homem sendo arrastado, açoitado, levando uma cruz, e tive que ajudá-lo a carregar, e demorei muito. Passou até do horário, e quando me dei conta, o santuário já tinha havido sido fechado. E os meninos olham para o pai, abrem o livro do profeta Isaías, e fala deste homem para Simão: Pai, este homem é o próprio Cordeiro legítimo que lavou as suas vestes, e o sangue derramado por ele em suas vestes o limpou. Isaías, papai, o profeta Isaías afirma que nele não havia formosura, e olhando para ele não víamos nenhuma beleza, e ele era desprezado por todos. Se sentia o mais indigno de todos os homens, homem de muitas dores, experimentado nos trabalhos, e não fizemos dele caso algum. Simão então lhe diz: Puxa, por isso que quando eu estava ajudando-o a levar a cruz, eu pude sentir que aquele homem estava se sentindo como que todo o peso do mundo estivesse sobre ele. E Isaías ainda fala mais, pai. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós os reputamos por aflito. Ele foi ferido e oprimido e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías afirma: E o castigo, pai, de nossa paz estava sobre ele, e ainda fala que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pai, ele é o próprio Cordeiro Imaculado, o Cristo, o próprio Cordeiro em pessoa, o próprio sacrifício, pai, que te limpou. O Senhor foi purificado. Creia que o Senhor foi agraciado pelo próprio Cordeiro de Deus. Aleluias. Esta passagem, irmãos, com certeza mudou a história de Simão e sua família e fortaleceram a sua fé. Aleluias.